Senhoras e senhores, sejam bem-vindos para mais um Elipse. E aí, Bob? Beleza? Tudo Certinho? bem? Maravilha. Bob está... Eu ia falar boa tarde, mas não vale, né? Não Porque vale, é qualquer bom dia, horário. boa tarde, boa Bom noite. dia, boa tem que tarde, falar. boa noite. Cultura hoje, né? Cultura, prosa cultural. Cultura. Sejam bem-vindas, meninas. Eu substituindo o Manuel mais uma vez. Mais né? uma vez, se você acompanhou o último Elipse, né, o Gustavão fez uma lista aí dos problemas do Manuel de saúde. O Gustavo, coloca mais um, que ele agora torceu a coluna, tá com a coluna meio torta. Assim, né? Então não mais tá conseguindo. CID, né? Semana passada a gente estava fazendo, né? E aí o Manuel foi falando tanto problema de saúde que eu fiz, não, anota aí, Nossa. bicho. Aí o Gustavo foi anotando e agora coloca mais um, que a coluna tá um S mesmo, tá? Vai gabaritar. E aí ele tá tentando tomar os medicamentos para conseguir vir à noite na Semana da Comunicação, que é a nossa abertura hoje, né? No dia que a gente tá Exato. Vai dar gravando. certo. Vai dar A certo. galera tá sofrendo muito da coluna, né, gente? Tá, mas é porque o Manuel é menino arteiro, ele acha que tem 20 anos, fica fazendo uns treinos crossfit lá, que ele não dá conta, muita e bike, acontece Bike, isso. bike. É. Entendi. Bravador. E aí o Bob vem para substituir. Sempre à altura, né, Bob? Sempre. Tentar. E antes de apresentar nossas convidadas de hoje, lembrar que você tem que fazer todo o processo aí, né? Deixar o like no vídeo, se inscrever no canal da Univale TV. Ajuda a gente, porque a Univale TV faz muito conteúdo legal, inclusive o que está aqui com a gente hoje. Boa. E a gente vai falar muito sobre ele. Então, se inscreve, dá o like, manda para todo mundo aí, para a gente poder espalhar conteúdo que é nosso aqui da região. Certo, Bob? Muito bom isso aí. E aí, apresenta nossos convidados, então. Bom, vamos conversar, né? Eu prefiro que elas se apresentem, né? apresenta. Pode ser? Então chama elas para se O apresentar. papo é cultura, né? Primeiro a Larissa. Pois é, muito prazer, tô adorando estar aqui nessa roda, na roda da rádio, da TV, né, do universo. E eu sou professora aqui na Univale. Além disso, eu atuo na assessoria de comunicação da reitoria. Então, eu vivo Univale mesmo. Eu costumo dizer 24 que horas. isso, eu costumo dizer que aqui é a minha casa. E lá em casa eu vou para tomar um banhozinho, comer alguma coisa, dormir e voltar para cá, né? Bacana. O egressa, né? Como é que foi no curso? Sou hein? Conta pra egressa, gente. estudei aqui no Univale dos anos de 2003 até 2006. Legal. Fiz jornalismo aqui, Isso. né? E aí agora eu voltei para a universidade, não como aluna mais, mas como professora, como jornalista. Quando eu formei, eu não atuei na área. Aham. Né, de jornalismo. Eu fui dar aula de inglês, depois comecei a dar aula de espanhol, aí eu tô nessa vibe de sala de aula, né? Há 18 anos. Legal. Esse ano eu tô completando 19. E aí a gente tem o Prosa Cultural com a Joana, né, Show. um programa aqui da TV Univale também. Inclusive tá super interessante esse encontro de programas, né? Muito tá divertido. Muito bom. Encontro de universo. Essa interlocução da comunicação, que é uma questão fantástica e super envolvente, né? Tem que ter. E Joana? Então, também sou professora, né, Massa. daqui da instituição. Formei em Lavras, né, na Federal de Lavras. Show. Já tenho um tempinho de sala de aula também. E atuo aqui como revisora da reitoria, né? Trabalho com a revisão de textos, não só da reitoria, mas de diversos setores aí. Que De pedem todos, ajuda, né? Se tiver que revisar alguma coisa lá de texto de Pode institucional, contar comigo. Bom manda pra demais. Joana. E aí vocês como é que foi? Vocês se encontraram e pensaram, vamos fazer um programa? Como é que é isso? Como é que Na verdade, vou deixar também a Larissa dar sua contribuição, que são olhares diferentes, né? Massa. Mas a prosa cultural, ela começou assim, foi idealizado pela reitora, né, pela professora Lissandra. Show. E quando ela abriu aí essa proposta, e ela comentou, né, de apresentar, eu falei, gente, o programa não tem que ser, né, da Joana, da Larissa ou de quem vier. O programa é da instituição e feito por cada um de nós. Então, tem uma marca de cada um. Então, não pode ser só da Joana, só da Larissa. Ela tem que ser uma marca, uma construção de todos. Então, aí eu falei, gente, esse programa é a cara da Larissa também. Sim. Né? A Larissa, a gente já se conhece já tem um tempinho, né? Sim, somos colegas de setor, né? Isso. Legal. E então estudamos no mesmo colégio, aquela coisa toda. Lá, né? Eu fui teacher da Joana. Foi minha professora de inglês também. Então, Larissa, assim, a gente tem uma conexão bacana em termos de trabalho. E então, o projeto do programa, né, Prosa Cultural, ele vem justamente agregar assuntos, porque hoje tudo que você for observar
também gera um produto cultural. Sim. Então, nós convidamos várias pessoas, né, dentro e fora da universidade, para poder agregar de assuntos que têm um cunho cultural. Sim. E a gente vai embarcando nessas ideias e nesses fatores culturais, históricos, Legal. desde a gastronomia até assuntos aleatórios aí. Vai encontrando e buscando cultura em tudo, né? Sim. Então, tipo de... Sim, a gente trabalha cada programa num tema específico que tenha um cunho cultural e principalmente um cunho científico. O intuito do programa é gerar uma prosa aula. Legal. Isso. Que a pessoa possa assistir o programa e tirar um conhecimento, um proveito. Sim. E sempre numa linha fria, sem, tratar de temas muito específicos. Sim, muito factual, não, né? Uma coisa mais... Sem ser factual. Entendi. Né? Que seja uma coisa mesmo, como se a pessoa pegasse um livro de história, de física e abrisse e aquilo servisse como se fosse lá atrás, para hoje, entendeu? Serve de embasamento também para as nossas aulas, né? Porque como eu ministro aqui produção discursiva, então a base hoje, por exemplo, às vezes a gente encontra aluno com aquela dificuldade de ler talvez naquela etapa, né? Sim. A leitura é importante e imprescindível. Mas quando a gente convida para ouvir ou para assistir ao nosso programa, é algo que eles vão fazer qualquer coisa, em casa, no trabalho, ou vindo para cá, e vão assistir, assim como este também vai ser o nosso material de aula, né? Sim, exatamente. Sim. Antes de seguir, eu fiquei com algumas dúvidas aí da formação de vocês. Por que você foi para o inglês, para o português, saiu do jornalismo? E como é que foi isso? Eu terminei meu ensino médio e aí coincidiu que eu terminei o meu curso de inglês e de espanhol, que eu fiz, né, na escola. E quando eu comecei a faculdade, no segundo semestre de faculdade de jornalismo, eu fui convidada para poder dar aula na escola onde eu estudei. Desde aí, É tipo escola mesmo de idiomas, assim. Curso livre, né? Curso de idiomas, né? Aí eu comecei a dar aula no segundo semestre de 2003, continuei, parei em 2006 para poder fazer estágio na TV Rio Doce, formei e segui a trilha como professora de inglês. Legal. Aí fiz meu teste de proficiência, e aí segui, trabalhei numa escola daqui de Valadares, depois fui para outra, e aí então, na outra escola, na última que eu trabalhei, eu ensinei inglês e espanhol, né? E aqui na Univale, eu tenho 2 disciplinas, nos cursos de jornalismo e publicidade e propaganda, que são inglês instrumental e espanhol instrumental. Bacana. Que é um pouquinho diferente de idioma, né? Porque às vezes quando eu falo, eu sou professora de inglês instrumental, de espanhol instrumental, todo mundo acha que é idioma, que é conversação, que é leitura, que é escrita, mas não, qualquer idioma instrumental serve para quê? Para poder permitir a pessoa fazer leitura técnica de livro, fazer a prova de proficiência de língua estrangeira em mestrado, doutorado. Então é mais voltado mais para leitura e compreensão. Bacana. Nas outras escolas eu trabalhei muita conversation. Legal. Conversation com foco total em conversação. Sim. São vertentes diferentes, Mas aqui o foco total na Univale é leitura. Leitura. Compreensão, Legal. E aí, de onde que vem essa vontade, assim, dessa profissão? Você formou em Lavras, né? Mas foi o que você formou? Eu fiz letras português. Na verdade, foi meu segundo curso, né? Porque eu comecei odonto, eu já fiz odonto. Legal. Olha já isso. fiz odonto, é uma saga, né? Na Federal também? Na verdade, conte-nos a saga, por favor. Na verdade, eu sempre tive um sonho de ciências biológicas, gente. Um salve a todos os meus professores. Mas nunca passava, nada, nem na primeira etapa, né? Então, aí eu falei, você quer saber? Eu vou tentar odonto para poder transferir. Na época federal a gente tinha uma facilidade, entre aspas. E aí passei odonto, na época passei na Universidade de São Paulo, fiquei 1 ano e 8 meses, falei, gente, não dá pra mim. E eu falei pra mim, você quer saber? Vou tentar letras, eu gosto tanto de ler e tal, eu gosto tanto dessa área, docência e tal. Aí consegui, passei
E aí, amo a minha profissão, adoro linguagem. Eu acho que eu não consigo me ver em outra profissão. Mas lá o odonto é 5 anos também? Lá são 4? cinco. Não, lá são 5. 5. Na- E aí você na desistiu São Paulo. quase um meio, né? 1 ano e 8 meses, é. 1 ano e 8 meses. Mas foi bom. E aí faz eu parte. penso que as ciências se entrelaçam. Eu não vejo um odontólogo como único e exclusivamente um profissional da área de saúde, porque eu acho os odontólogos, assim, artistas. Como é que você trabalha com as ferramentas dentro de um espaço tão pequeno Sim. que é a boca, né? Com movimentos super precisos e precisa ser reduzido. Muito E cuidado. aí depois você foi para literatura, que é arte. Aí eu Total. sou apaixonada Pura arte. com né, o curso de letras, pra mim, assim, fascinante. É legal. Se deixar, eu falo aqui 1 hora. Tá, me explica então qual que é a diferença da letras para pedagogia, que eu nunca entendi. Na verdade, o curso de letras, ele vai habilitar ao ensino, né, de língua portuguesa, ou espanhol, né, vai ter as suas vertentes aí. E pedagogia trabalha também a gestão, né? Entendi. A Larissa também é pedagoga, Larissa? Não. Não. Sua mãe, Na né? verdade, eu fiz pedagogia desde que eu nasci, né? Com Ah. educação. Eu brinco. Informal. Informal, porque minha mãe era pedagoga, né? Isso, Aí eu fui educada por uma pedagoga. Massa. E E aí, pedagogia? querendo ou não, eu auxiliava muito minha mãe e lá em casa minha mãe sempre falava muito de pedagogia, muito sobre as disciplinas que ela ministrava. Minha mãe também era docente universitária, sabe? Bacana. Aí eu falo que eu fiz pedagogia em casa com minha mãe. Mas aí, voltando à sua pergunta, o pedagogo, né, também pode atuar nos anos iniciais. Então, aí é exigido o pedagogo diferente daquele que fez a área específica, né? Aham. Aqui eu dou aula também, assim como 2 outros colégios Da cidade. Legal. Mas você dá aula para colégio de criança ou já Eu dou do adolescente? ensino fundamental até ensino médio. Ensino Já, médio. já atuei no pré-vestibular, né? Aí agora abri mão para estar aqui na universidade. É muito diferente, né? Falar com São ensino realidades fundamental. diferentes, mas eu sou fascinada com cada um deles. É, né? Cada um tem uma abordagem. Adoro o ensino fundamental, com as ideias. Eu chego contando, né, pra Larissa a situação. A gente troca muito experiência. Não, super. Eu tenho muita várias vivência. histórias, assim. Histórias de sala de aula eu teria inúmeras, né? Faço ideia. Desde, eu falo que teve uma história aqui do Grafite 05, ao fato de baterem no meu carro, né? Então, assim, Então, são 2 situações inusitadas que eu conto bastante, mas eu vou deixá-los assim à vontade para poder me... Não, você já pode contar. Então, Eu agora eu falei, né, gente? Porque se deixar, eu falo aqui até. Não, por Eu favor, conto vai. que eu dou aula para o 6º ano de uma instituição. Aham. Gosto muito desse ano, porque é fascinante, porque eles vivem no mundo da fantasia. 6º ano tá com quantos 6º anos, mais ou ano, menos? 11 anos, 10, 11 É anos. isso. Né? Porque tem alguns que estão em 10. Que agora já tem o 9º agora também, né? que Tem o 9º, isso. Que mudou. Na nossa época era 5ª série. Era assim, isso. Ai, E gente, aí, na nossa época. eu tenho essa pesado, expressão na nossa época, mas enfim. No caso da mesa, que era a nossa época Na mesmo. época mesmo. Então, gente, o menino chorando, eu estava explicando a matéria, o menino chorando do nada. Eu falei, gente, o que é isso? Aí pensei assim, meu Deus, a minha aula é totalmente programa do Ratinho, às vezes, né? E aí, totalmente. Aí eu falei assim, o que foi que você tá chorando? Professora, eu não tô acreditando. Um outro colega me chamou de grafite 05, eu sou muito magro, grafite 05. Aí eu peguei e falei assim, claro que não. Como assim? Por quê? Aí chorando rios, porque essas crianças são Não, criança. dramáticas, a Maria do Bairro perde. E aí chorando, eu falei assim, o que é isso? O grafite 05 é o Grafite melhor 05. grafite que tem. Melhor que tá tendo. Aí virou, é mesmo, e rios, chorando rios. Eu falei assim, é o melhor. Eu falei assim, gente, quem tem grafite 05? Todo mundo levantou a mão, todo mundo da sala. Aí ele olhou todo mundo, né, fazendo a opção pelo grafite 05. Eu falei assim, tá vendo? Aí, Tem motivo pra isso? resolveu Não. o problema. Aí ele, professor, agora eu vi que eu sou o melhor, tá vendo? Tudo na vida é ponto de vista. Olha só. E esse... Que abordagem, hein? E a outra que eu cheguei contando até pra Larissa em sala, porque bateram no meu carro de uma forma inusitada, enfim. E no outro dia... Mas bateu no trânsito, não foi um aluno que bateu, não. Não, eu estacionei e bateram no meu carro. E aí, o que acontece? Um aluno, no outro dia, os alunos viraram pra mim e falaram assim, professora, nós, da sala tal,
Fizemos uma vaquinha, R$32, para ajudar na reforma do seu carro. É. E aí eu falei, gente, não tem necessidade disso. R$32. Fizeram a vaquinha, Tá tudo eu achei isso assim, uma fantástico, coisa né? linda. Não, professora, porque é injusto isso que aconteceu. Ó, E aí tem o Proerd, né, no dia lá, e Proerd. entrou, né, o acidente, ainda teve viatura, gente, aquela coisa toda. Não, parou o trânsito. Tudo na minha vida tem que ter uma coisa assim. que doideira. E eu registro, porque se eu conto, do... eles acham que é mentira. Caramba. Você falou Proerd, que é do leão, do Proerd? É, aquele negocinho e os policiais entraram, né? Os Eu meninos acho que a lei falaram fez assim. Proerd. Aí os meninos entraram, os policiais entraram, né, na hora. E aí os alunos falaram assim: aqui, você sabia? Falando para os policiais, você sabia que os seus colegas bateram no carro da professora? E falando sério! Eu tenho um aluno, Samuel, ele fala com toda a seriedade. Eu falei, não, Samuel, são outras pessoas. Calma, e Samuel. tal. E, né, e aquela coisa toda. Mas eles... É um tipo de turma que eles te seduzem, né, na linguagem, na forma como eles se envolvem. Porque se eles gostam, eles amam. Se eles também não gostam, eles odeiam. Mas eu falo que as histórias que acontecem, eu registro. Bacana. Por quê? Porque se eu conto, às vezes acham que é mentira. Gente, e é a mais pura real verdade. Legal isso. Desde a cobra no carro, que meu aluno sabe que eu sempre conto essa história, não é crônica, não é nada, é um fato. Olha isso. E é um fato que... E eu estava indo para uma reunião na reitoria. Você imagina a minha situação? Eu atrasada. Aqui eu já na Univale. Aqui na Univale. Minha nossa. E aí eu falei, gente, como é que eu vou falar que entrou um carro? Como é que eu vou falar pra minha, né... Pra gestão, como é que eu, né? Eu falei, gente, olha aqui. E eu dentro de Como é que eu vou dentro do explicar carro, o desespero, né? eu dentro do carro dos bombeiros, gente. Eu lá falei, gente, eu tenho que registrar isso aqui. Caramba. Então, assim, pleno centro, tá? Então, assim, essas situações, eu falo que... A situações cobra de entrou sala- lá no centro, no dentro do carro. centro, no meu carro, você acredita? Isso. E eu liguei pro meu noivo na hora, eu falei assim, olha, entrou. Ele falou assim, para, você tá brincando? A gravação do casamento já tá Já tá... já tá combinada, já foi contratada, porque tem que gravar. Porque com as Tem que histórias... ser um reality wedding. Que isso, Pois é, olha mas só. essas histórias de sala de aula é o que mais tenho na vida. É, Tem porque já- sala de aula. Você já falou que é cheia das histórias, então no casamento, se Deus Tem quiser, que não ter. vai ter nenhuma. Mas Não, se não tiver, pode, tem que mas estar registrado. é, Tem que ter uma não. divertida, né? Tem que ter uma alguma coisa, né? divertida. Senão não é a minha história. Você tem alguma, Bob? Alguma história assim com um aluno? Cara, a história que eu lembro mas não chega nem perto dessa Não, da essa Joana. ninguém bate. Não, eu lembro de uma É igual vez- trabalho, quando apresenta tem que ser o último, porque senão os outros perdem a graça. Eu vou A passar Joana vergonha. é padrão Hollywood, né? Eu tive o caso de uma aluna que, na época da pandemia ainda, né? Assim, da pandemia do remoto e tudo mais, e ela me perguntou se ela... Não, ela estava com a nota dela não estava legal, era final de semestre, e ela me perguntou se ainda tinha alguma coisa para ser corrigida, se tinha algo a ser feito, né? Salve-se quem puder. Poxa, será que tem alguma alternativa e tal? Eu falei assim, olha, fulana, eu lembro que eu não corrigi ainda. Eu tô te lembrando que eu ainda não corrigi a última prova. E a última prova, que é de informes, né? Já estão abertas, coisa simples, né? Ela vale 20, ou seja, eu acredito que seja muito possível, né? Que você possa ser aprovada. Óbvio que eu não li ainda, tem que ver e tal, te dar o retorno. Aí ela falou assim, perfeito, mas você sabe se eu fiz a prova? Aí eu falei assim, Aí eu não sabia nem o que eu respondia. Eu acho que eu nem lembro, na verdade, se eu respondia. Eu fiquei meio assim, sem entender. Você né? ignora o Fiquei negócio meio paralisada. Você sabe se eu fiz? Eu não lembro. A gente nós temos, né? Muitos alunos, assim, Hollywood perde, né? Porque eu falo que Maria do Bairro passa longe porque ultrapassa Marimar, Luz Clarita. Então, assim, são todos cenográficos. A Eu cara do brinco. Gustavo quando você tá falando esses nomes, porque Eu brinco. você tá entregando nossa idade. Aí, a cara tá dele. vendo? Eu brinco porque eu falo assim, olha, quando eu tô entregando a Paula, eu falo, olha, gente, para de simular, tá? Morte de parentes próximos. Para de simular desmaio, porque agora é a hora da verdade. Não tem jeito, né? Não é? Não, teve um moleque uma vez aqui que falou comigo que, tipo assim, ele não fez a prova porque ele deu ataque de pânico. Aí eu, beleza, não fez a prova, tá. Tem atestado médico? Não, tava vindo pra cá, ele voou da minha jaqueta. Gente, Nossa, Caraca. voar da jaqueta. Que Voou da Miguel. minha jaqueta, eu perdi no caminho. É louco. Já e a teve gente alguma, Larissa? conta, parece mentira. Já E a teve mais alguma? pura, real verdade. Ai, várias, mas eu não tô lembrando de nenhuma específica aqui, Nossa, eu nesse penso momento. Lembrar. muitas aqui Nada na que minha tenha Uma, cabeça. assim, que eu achei super fofo, né, durante a pandemia, é que eu tinha uma aluna e ela tinha 3 filhos.
Durante a aula online, todos os 3 apareceram no cenário de trás. Legal. Agarrando o pescoço dela, né? O outro chegando, pedindo ajuda, chorando. Aí depois veio babá também. Ou seja, não era apenas ela que estava na aula, mas tudo 3 meninos. 3 meninos e uma outra integrante, né? Do cenário. A história lá do Escola de Passarinhos começou do João com uma coisa da Ilara, né? A coordenadora da arquitetura. Parece que ela contou uma situação numa reunião da GNDE deles. Legal. E aí transformou porque a Ilara tem 3 meninos, né? E nas reuniões eles sempre apareciam e tal. Legal. E aí virou a Escola de Passarinhos lá do Isso é massa. Muito João. bom, muito bom. É um exemplo bom, né, de como que a cultura vai, né, e tá bem intrincada, assim, né, o negócio tá ali. Com certeza. Né, a academia e cultura andam muito juntas, sim, né? nossa, e se a gente for observar a cultura mesmo da sala de aula, Total. né? Antes a gente tem uma sala de aula em que o professor só fala, né, e hoje a gente tem uma sala de aula em que todos participam. Sim, né? Em que todos são agentes ali. Então, vai mudando, né? E com isso construindo uma realidade diferente. É engraçado como que eu fico pensando muito nisso. Ao mesmo tempo que as pessoas falam, eu discordo. O professor perdeu a autoridade. É óbvio que tem uma questão do respeito que a gente tem que observar. Caberiam vários elipses para falar disso, Sim, né? demais. Sim. Mas, por outro lado, aquela história... A sociedade perdeu tanta coisa, né? Não escutando os alunos, né? Os alunos calados e o professor só falando. Porque, assim, a gente aprende demais com eles, né? Sim. Ainda mais hoje, nessa era que a gente vive, tanta... sei lá, você vai dar um exemplo e traz uma coisa super bacana, que eles até gostam, mas eles trazem outra para você, né? Devolve, Totalmente inovadora. Por exemplo, atualmente o aluno Joãozinho, né? Seria o melhor aluno. Inovador, criativo, contestador. Verdade. Porque antes os Joãozinhos das salas foram podados, né? Uhum. Eu falo muito eu não sei se vocês concordam comigo, mas eu brinco com o pessoal que assim, não vou me atrever a falar isso aqui perto da Joana, porque eu sou um amador, né? Mas eu gosto muito dessa coisa de origem de palavras, de radicais. Sim, adoro também. Processo de formação de palavras. Formação, e não só de formação, mas do uso, né? Das palavras no dia a dia. Eu brinco com o pessoal, mas é uma brincadeira, né? E eu deixo claro para os meninos. Claro. Quando eu vou falar de história da arte, de algumas coisas desse tipo, e falo de cultura, gente, pensa em agricultura, né? Pensa em apicultura. Gente, é um cultivo de algo, né? Então a cultura é o que a gente está cultivando aqui, né? Boa. Né? A gente tem mania de... Gostei. Né? A gente tem mania de distanciar as coisas. Sei lá, vamos supor, você vai em São Paulo e foi em 3 museus, muito cultural, né? A cultura é o que a gente vive, né? E, na verdade, a gente carrega aí uma essência muito da cultura voltada à questão de poder aquisitivo. Uhum. Né? Minha mãe que fala muito assim, esse povo tem muita cultura, né? Aí fala, mãe, ter cultura é bom. Não é coisa de rico, não. Não é coisa de rico. Então, pra ela é aquela coisa assim, um povo cheio de cultura. Mas que bom que esse povo, né, tem essa cultura, porque quer dizer que ele conhece várias essências, sim, várias vivências. Sim. Então, a cultura, ela foi, vou colocar estereotipada aí, com um viés só do rico e do pobre, né? A camarotização do conhecimento. Sim, e isso não quer dizer absolutamente nada, porque a cultura é o que nós estamos projetando aqui. Então, vai passar aqui uns 30 anos, a gente vai, com certeza, ter deixado algo cultural na Univale. Uhum. Né, em qualquer outro lugar que a gente for estar. Então, a cultura é esse processo de vivência que nós estamos criando hoje. Exato. Né? Você falou da experiência que você teve nas clínicas, né, da Odonto. Maravilhoso, gente. Dentes brancos, saudáveis. E é a cultura, né? É a cultura. Sim. Porque nós carregamos um estereótipo de atendimento na clínica, atendimento comunitário, é algo muito frio. Né? Só olhou, crachá, pronto. Sim. E não, é uma questão que você vai ser cuidada ali por pessoas que vão estar no mercado de trabalho. Uhum. E trazendo esse carinho e essa atenção, né, para aquele que eles vão ali prestar um serviço. Legal. E vocês falaram de uma coisa, aí eu quero até ver o comentário da Larissa, ver se ela concorda, né? Sim, a Joana acabou de falar dessa... Camarotização? Não, isso aí é lindo. Eu vou voltar nisso aí. Eu também amo esses termos, assim. Vou voltar nisso aí. Gourmetização. A gourmetização. Também. A gente pode falar disso também. Isso é legal. Mas você estava falando do que vocês vão deixar, né?
E eu estava falando de um trabalho que a comunicação fez no Buracão, e eu falava isso muito com os alunos. Às vezes o aluno não tem essa dimensão, porque ele está ali fazendo aquele negócio no quente, e acha que aquilo ali é uma coisa que não é que não tem tanta importância, mas que é uma coisa que vai se perder. E aí eu falo, é o contrário, porque isso aqui, quanto mais o tempo passa, mais relevante isso vai se tornar. Sim. Porque aí pensa, daqui a 30 anos, se a gente conseguir manter esse blog, esses mini documentários, essas coisas, vai ter um valor inestimável. Né? Porque são histórias que Exatamente. contamos hoje. Então Justamente. vai passar um tempo e falar, nossa, você acredita que eles falavam daquele jeito? Olha, né? Então, É assim, igual. E vem essa questão do Buracão, que eu acho, assim, um projeto, um lugar que é beneficiado pela Univale, né? sensacional, né? Como universidade comunitária, que todos os cursos praticamente estão no Buracão. Isso é Olha muito legal. Né? Isso é muito legal. Fantástico. Você já foi lá, Joana? Não? Ainda Não, nunca fui. Eu também não, cara. Experiência Tô aí pra ir lá interessante. também. Interessante assim, a gente gostaria que isso não, né, que a gente não precisasse passar Não por essa precisasse ir, experiência. né? Sim. Mas assim, toca a gente porque a gente vê a necessidade, a gente vê como é que a Univale consegue atuar ali, né? Consegue atuar. E aí é bacana. Sair do muro Total. de universidade extramuro, né? e ir a campo. Isso. E servir. E aprender o conhecimento, que... a ciência, servir Total. a comunidade Isso é na muito qual legal. a universidade está inserida. Isso né? é muito legal. E ver que o conhecimento, uma coisa que a gente, graças a Deus, sabe, mas que a gente, é obrigação nossa, né? Mostrar para os alunos Claro. que o conhecimento não está só na sala de aula. De É só uma jeito coisa nenhum. que eu falo O conhecimento tem que sair sempre. do livro. Não Né? pode estar Se não condicionado sair, na atividade do CLES, não pode estar condicionado na atividade do caderno, né? Tem que estar além. É igual eu falo, eu quero que você pegue um texto, compreenda, leia e compreenda. Aham. Eu não quero que você decore vários teóricos que são importantíssimos Sim. também. Mas eu quero que você leve esse texto além. Eu quero que você voe. Eu sempre falo isso. Porque o conhecimento, ele tem essa finalidade de libertar e de romper com aquilo que nós achamos que é certo. Sim, Né? Então, e sala de aula, né? Sala de aula é um lugar que a gente tem para discordar. E tá tudo bem. Isso. Né? Não é aquela coisa, discordei, meu inimigo. Não tem nada disso. Eu acho que é um momento que você pode discordar, é um momento que você entende, olha, podia ter pensado dessa forma, por que não pode ser assim? Sim. Então, esse é o espaço, né, de Sim. interação. Mas E essa- voltando pode falar. à questão, né, do cultivo. Uhum. O projeto, né, os inúmeros projetos que a Univale exerce no Buracão, Sim. nesse momento está no momento do cultivo, Isso. que vai gerar frutos Exato. eternos. É isso Com mesmo. certeza. É isso mesmo. Por enquanto está no início, já tem um tempo, né? Aham. Porque o tempo do cultivo é relativo. Isso. Dependendo, o cultivo de uma planta é X Uhum. tempo, né? X anos, X meses, sei lá. Uhum. O do buracão não, é um pouquinho mais lento. Cada lento. dia. Até porque os projetos se expandem cada vez mais. Então, essa cultura, tá? Esse processo de cultivo está no início, mas que não vai ter fim. Não Porque vai ter fim. é um processo. Mas a gente que tem um problema muito não tem grande fim, porque mas- a educação cultural ela é a longo prazo. Sim, E a gente sim, vive com numa certeza. era que tudo tem que ser muito rápido, né? Mas A gente é esse imediatista, né? plantio desse cultivo tá mais lá na frente Sem dúvida. e para perpetuar, Sim. né? Isso. E mesmo assim, querendo ou não, isso entra num histórico cultural. Uhum. Querendo ou não, eu não quero que entre, mas alguém vai contar isso. Sim. Nós falamos Eu em um acredito que tá eternizado na rede, na internet. Sim. Qualquer pessoa que Sim, possa com certeza. acessar Antes algum a gente tinha programa, que ouvir, né? Alguém contar. Isso, hoje Eu falo isso muito quando eu acabo comentando sobre expressões populares, né? Nós até fizemos um podcast e tal. Massa. Que essas expressões vão passando, né? E quando eu comento com os meus alunos assim, gente, olha, ninguém tinha celular um tempo atrás. Nós ligávamos por ficha, né? E você ligava rapidinho pra ficha cair. Gente, eu formei sem Né? WhatsApp, tá? Sim, então, e eu comento essas realidades que são vivências que entrou no nosso contexto histórico, no nosso contexto cultural de vida. Sim. Até porque hoje nós temos internet pelo celular, né? E tivemos uma época em que, pelo menos eu vou falar da minha experiência, que é da internet de escada. Sábado, 2 horas, ninguém Lembro falava na sua demais. casa. O barulhinho. Porque barulhinho. Você já viu? Eu falei, Bahia. não.
Ali você sentia que o mundo se abria. Né? E era só no final de semana. Então, vai mudando os tempos. Mas nós somos a última geração que viveu sem internet. Nós somos a última geração. Quem tem na casa dos 30, 40 são as últimas pessoas, que o resto já nasce com internet. Porque essa inserção aí para essa relação midiática, hoje a leitura que um aluno tem de um celular é diferente da leitura que eu vou ter, porque ele pega toda aquela coisa rápida. Exatamente. Mas vocês acham, mas para isso, para vocês, faz diferença? Tipo assim, vocês pararem e falar assim, caramba, eu penso assim, porque para mim, às vezes, eu acho pelo lado positivo. De eu ter vivido numa época... Claro. Sim. Legal. Eu acho que é tão importante porque a gente consegue fazer um paralelo. A idade conta, né? Mas assim, é mais legal ter vivido. Mas a gente leva pro lado da experiência. Arrasou. Agora, eu penso assim, que é legal porque você tem um paralelo e tudo é cultura. Quando você coloca isso na cabeça, eu falo até... A Larissa gravou o programa que eu achei, assim, maravilhoso, que é o da automedicação, a cultura da automedicação, com o professor, né, e doutor Pedro Marçal. E se a gente fala de automedicação, a gente tem uma cultura. Porque lá, já começou na colonização, com os boticários, né? Isso. E venha também com os índios e tal, né? Aquela coisa toda cultural, né? E vai passando o tempo. Então, desde a sua avó batendo um boldo pra você, no copo de vidro, que você não sabe, né? Você tá batendo o boldo ou o vidro, né? Você tá tomando. Você tá ali. Então, desde isso, os medicamentos que a gente compra. Verdade, então, tudo é cultura. Você vê no mercado ver o peso, né? Sim. Os Zé Raizeiros da vida. Sim, e outra coisa, eu vou falar dessa cultura, por exemplo, você falou da gourmetização. E vamos falar daquilo aqui, dos ovos de Páscoa. Sim. Deus é pai. Não vou falar de na minha época, eu vou trocar esse contexto aqui, mas quando nós fazíamos ovos em casa, eu lembro que eu tinha uma tia que fazia, e meu pai falava assim, não, a gente tem que comprar dela para ajudar. Eu falava, ai, pai, não gosto daquele ovo. Porque naquela época você tinha que comprar um de marca. Né? Hoje, os de marca já não são mais aquela coisa. Hoje é o gourmet. Eu ganhei um ovo que veio a metade. Eu falei, gente, mas cadê a outra metade? E estava toda recheada e tinha uma colher. Eu falei, gente, pra que a colher se eu tenho colher em casa? Mas olha o contexto. A gente quer desembrulhar, a gente quer... E hoje é experiência. E hoje o gourmet tem um nome que eu falo que nós usávamos, que era o caseiro. Hoje ninguém fala caseiro mais. O artesanal. Né? O artesanal, deixa a cerveja, se a gente vai observando aí. Exatamente. Então, ganha metade do ovo. Eu falei, gente, o que é isso? Mas aí você vai para um outro contexto também, que as pessoas estão usando de renda, né? Sim, claro. Ovo, você vai comprar um ovo. Eu fui tentar comprar um ovo pro meu sobrinho. Um ovo de 100 gramas da Patrulha Canina, R$70. Olha. Era 100 gramas. E vinha um bichinho de borracha. Eu paguei Compensava 75. Mais pegar a banda da picanha. Eu paguei 75 na metade, igualzinho você falou, com a colher e tal, mas ele deve pesar quase 1 quilo de chocolate, porque é todo recheado e tal. Então, no fim das contas, vale muito mais a pena. E aí acaba que entra a cultura dentro do contexto, né? De você, do que a gente está vivendo agora, né? Principalmente no Brasil, alta de preço, o ovo de Páscoa. Eu acho que vai chegar uma hora e aí eu acho que é um papo que a publicidade o marketing vai ter que entender o que está acontecendo, porque em Baixo Guandu, cidade pequena, né? Não sei se vocês conhecem, lá no Espírito Santo, de 5 supermercados, 2 estavam vendendo ovo de Páscoa, os outros não. E o papo a gente não dá conta, porque não vende. E aí o que comprava, assim, loja... Acabou de chegar aqui há pouco tempo a Megalar. Vocês vão conheço. Vocês vão ver, presenciar um fenômeno que acontece no Espírito Santo quando chega uma loja. Já chegou uma, não sei se vocês já perceberam, que chegou o Mercadão Moda Casa, que ele tá aí no centro já. Isso, acho que na Aí chega a Megalar, eles são assim, é tudo do mesmo dono. Tá. Eles são de Colatina. Em Colatina, no Espírito Santo, a rua comercial é toda deles. Aí chega o Mercadão e eles vão fazendo isso toda a cidade. Baixo Guandu foi a mesma coisa. Chegou um, chegou o outro, e aí daqui a pouco vai vir o supermercado dos tênis, que é a loja deles, eles vão fazendo assim. E eles têm alto poder de compra. Então eles são a única loja que conseguiram lá em Baixo Guandu, vender todos os ovos de Páscoa. Mas os pequenos mercados não tinham. Não tinha aquela parada, não tem condição. Porque qual que é o poder de compra? E de lucro que você tem em cima de um ovo de Páscoa desse? Tem um Kinder Ovo de R$7, cara. Mudou muito. Então aí você consegue. Esse ovo meia banda, ele dá dinheiro para pessoa que talvez está trabalhando informal, né? Que não tem a carteira assinada e tal.
E aí a gente tá nessa cultura Inclusive teve uma do campanha, gourmetizado. toda Páscoa tem essa campanha que eu acho legal, uma campanha que eu falo assim, informal, né? De você priorizar esse produtor artesanal. Tá. essa Mas coisa, eu né? penso assim, é igual quando fala, valorize como é que fala? O consumo, não, o Produto da mercado. casa. o produto, o produto local. É, local, isso. O local tá caríssimo. Tem essas questões Tem isso também. também, tem. Porque não é nem falando da questão da gourmetização nem nada, mas mudaram as palavras em si, né? Antes o caseiro era muito ruim. Nossa, ovo caseiro. Né? A pessoa fala, ai, você ganhou ovo caseiro. E hoje você fala assim, nossa, eu ganhei um ovo gourmet, que é uma banda só. E o resto, gente, é um brigadeiro que se quiser colocar lá dentro. E aí tem todo o storytelling, né? Ah, isso aqui é uma receita da bisavó que era italiana e essa receita estava escondida na gaveta. Mas E ela olha, achou. tudo tem o teor histórico para ter o encanto. Sim, Total. sim. Né? A gente vai em alguns restaurantes em determinadas cidades que contam uma história, nossa, aqui morava fulano. Depois você vai mais a fundo que a pessoa nem existiu. O seu Giuseppe. O seu Giuseppe. Exatamente. Agora, uma coisa muito legal que, falando desse Sempre tema tem o que Giuseppe. me elucidou, por exemplo, o ovo. Né? O ovo de Páscoa é um produto industrializado, né? Das grandes companhias de chocolates. Né? Hoje, a gente está buscando o quê? Coisas mais caseiras, Sim. coisas mais orgânicas, É. fazer horta dentro de casa. Então, olha aqui, esse paradoxo Esse. do mundo Mas- completamente industrializado, globalizado, mas com uma necessidade latente de volta Super, né? Isso Super aí. do evidente, campo, né? Sim. E igual a Larissa comentando sobre essa temática aí, que a gente vai mudando. Aham. Antes, o ato de... Isso é cultural também. Total. Porque cultural, né, gente? Não é só o produto final daquilo que você, né, está ali. Comportamental. Tudo, né? tudo. Eu costumo dizer que a era fit, né? Porque a pessoa ir para academia, há um tempo atrás, você ia de qualquer jeito. Você ia com uma calça tactel, uma blusinha básica. Gente com abadá do GV Abadá, ou até com camisas na época de políticos que podiam fazer, aquela coisa super tranquila. Quando não se matava, né? Quando você usava Não é? camisa de política, assim, Pois alguém é. queria te matar. Pois é, então assim, é uma coisa muito tranquila. Hoje, você vai à academia, você tem todo um aparato. Eu falo porque não que eu É uma faça produção. isso. É uma produção. Que coisa, né? Por quê? Porque no caso, vai mudando. É. Vai mudando, porque hoje, olha, eu costumo dizer, quando eu falo dessa aula de cultura, principalmente voltado para o comportamento, observe, você tem que ter até a calça no estilo, combinando com a blusa. Você tem que ter aquela polaina, polaina, não sei por quê, porque trem é quente, Valadares é muito quente. Engraçado. Né? né? Você tem aquele como é que fala, gente? Um aparato Aquela que tem braçadeira pra poder segurar. para segurar o celular, porque você tem a sua própria Isso. música, porque você não quer compartilhar aquele E pra- espaço. Aqui, para medir os engraçado, quilômetros. né? E pra né? medir O também os tempo, quilômetros. O gás calórico, Né? frequência Você cardíaca, tem, tudo. você tem uma Engraçado. tiara para poder o seu cabelo estar. Olha, são coisas tão assim que você vai observar, fica caro para você ir. Você tem que ter um tênis bom. Ah, eu vou na Você tá moda entendendo? Mulambo Pra mesmo. mim também é algo que eu tenho que ir pra eu exercitar. É uma observação bacana mesmo. Mas vão mudando, né? Sim. Esses comportamentos. Também a gente pode falar aí dessa questão hoje, marmitar. Nossa, eu carrego marmita, hoje eu tenho uma marmita própria. Porque é algo que hoje soa bonitinho. Sim, legal, sim. nossa, a pessoa quer se cuidar. Fala em marmita. Há um tempo atrás, Nossa. falei, nossa, gente, o que É é boia isso? fria. Baixa renda, não baixa quero ter renda. contado. Hoje, você traz uma marmita e você fala, nossa, que pessoa equilibrada. A pessoa Equilibrada, consegue se nossa. arrumar e se organizar. Não é? Nossa, gente, aquela pessoa comida consegue- tem uma procedência garantida. A pessoa Exato. consegue né? passar pela cantina sem se render aquela coxinha ali, né? Consegue passar ilesa, ilesa pela Isso cantina. isso tudo gera também um poder. Demais. Porque Demais. a gente fala que né, as pessoas, elas têm o objeto de desejo, Aham. né, que pode ser o outro, mas também esse objeto de desejo pode ser o poder. Sim. Então, quando eu relaciono essas culturas, né, esses comportamentos, Aham. eu também expresso um poder. O poder de estar com um produto diferente dos demais, um produto de agregação social diferente, porque às vezes aquela marca pode dizer, não quer dizer que seja, Sim. tá? Pode dizer onde eu moro,
Totalmente. Ou então o que eu faço, com quem eu ando, Sim, o exato. bairro onde eu moro. O Manuel ia adorar isso aqui. São situações que, na verdade, só induzem, condicionam um pensamento que não São quer os dizer. signos que você usa, né? Sim, pra olha que lindo, mostrar, gente, né? signos, Aí exatamente. entende Olha, demais, aí entende signos, demais. eu amo. E a pessoa, quando eu explico isso na linguística, a pessoa fala, o que é isso, professor? Ares, Leão? Não, nada a ver com isso. Signos são os nossos códigos, né? Demais. E que vão Muito aí legal. determinando Muito legal. o nosso tipo de linguagem. Eu vou fazer uma pergunta, mas eu quero só fazer uma brincadeirinha. Tá em casa, Bob. Nada, é uma pergunta polêmica, mas eu Aquele aluno que fica, não sei se eu posso responder. Mas eu vou fazer só um comentário. Você falou da academia e Sim. eu gosto muito de pedalar, mas é totalmente diferente do Manel. Eu gosto de passear de bicicleta. Então, assim, às vezes eu até pedalo muito. 15 km, 20, 25, 30. Que Mas pra eles é zero. Pra eles não é zero. Mas aí eu sempre notei uma coisa, eu brinco até hoje com isso, falo sobre isso com o Ale, que tá ali nos monitorando. Falo assim, cara, eu detesto andar de bike com quem anda de bike. Porque o cara parece um juiz. Ele fica olhando pra você. Não, esse tênis, não, você tá de sacanagem. Essa bike sua. Eu falei, cara, eu tô só me divertindo, velho. Você tá no seu momento bucólico ali. É tipo você sentar pra tomar uma cerveja nessa temperatura, acho que não, Mas isso é com Aqueles tudo, cara. copos, Com né? tudo, Mas isso é a com cultura tudo. até do copo, né, gente? Sim. Sem falar a marca aqui. Que a pessoa tá ali carregando. Falei, gente, aqui, qual o ó. objetivo de Inclusive, ficar ali eu com tenho. aquele copo gelado a vida toda, quase dando dengue? Eu gosto do copo na corrida americano. do bom. É Sabe cultural por quê? isso. Gente, é cultural. Olha Uma- o viés, uma- assim, o viés filantrópico do copo americano. Alguém vai ter que te servir, você vai ter que servir alguém, né? Porque o copo Stanley, né? E Aquela bacia, você você fica lá na sua. Você vai Você com observar. o seu Você copo. Entregou a marca. Gente, Não tem problema não. Você, Eu gosto. eu falo que você vai observar que vão gerando bolhas de consumo, Sim, né? Eu tenho alguns que querem esta marca, outros querem essa, outros essa. Então, a gente vai observando aí essas mudanças. Sim, que, na verdade, só pra mim criam nichos. Criam grupinhos aqui Sim. específicos pra tal. Ah, não, eu sou dessa linha. Né? Mas Eu sou deixa eu só Isso. aproveitar para destilar Sim, meu por favor. ódio, porque eu detesto sommelier de café. O sommelier de café. O cara que você vai tomar o café, ele não. Você precisa passar uma água sim. quente na parada. Não, mas... O friso do negócio. Altitude, né? bicho. Foi colhido em que altitude? Sabe o que eu penso? Eu penso assim, tem toda essa demanda aí, Entendi. mas eu ainda acho bonito porque tem uma história, mesmo que ela não Tem. seja verdade, Demais. eu gosto de olhar o enredo. Aham. É igual quando é um aluno, seja quem for, conta uma mentira. Eu amo. Por quê? Porque eu fico analisando, fico, gente, será que isso tem a veracidade? Qual que é o contexto? Qual que é Mas a eu tese? acho, Qual que é a não, eu antítese entendo, disso? Mas né? eu acho Isso é legal. que tem um momento. Tipo assim, quando você tá Exato. tomando café, igual a gente faz o café aqui, da Numa maneira. correria, como é que você vai discorrer Cafeteira, sobre o café? tira do café e coloca. Aí, É? naquele momento ali, cara, mas esse não é o café bom. Então, aí o cara me quebra. Se eu tiver no lugar que o Gustavo tá morrendo de... Tem que ser aquela colheita ground. Se eu tiver num lugar que o cara... Eu paguei pro cara me ensinar, sabe aquele lugar Sim, que tem... sim, sei. Ali, beleza, ali Isso eu é quero massa. ouvir. Ali, ok, entendi. Entendeu? É o Entendi. contexto que sempre tem o cara que quer te ensinar, que igual correria o Manuel não vai ter falou. tempo, não, o Bob falou da bicicleta, lembrei da bicicleta, lembrei do Manuel. Vai falar e você tá ali, pô, talvez é aquilo ali que você tem, talvez é o que a pessoa tem condição de ter. E é igual quando a pessoa, assim, eu acho que é equivalente aí a sua fala, quando alguém vai servir, né? O vinho, né? Você chega num lugar e a pessoa abre, né? E pega e vai te servir e fica olhando pra você. Aí teve um dia que eu falei assim, oi, tá tudo certo. Mas é porque eles querem ver se você agradou, se você dá uma mexida no vinho, né? Se Gente, você e tem todo. educação Aquela com mise-en-scène. exibição da garrafa. Sim, tem. Já vi a garrafa. Eu quero Tá beber. ótimo, né? Abre isso aí logo. Mas a pergunta que eu ia fazer é a seguinte. É claro que, graças a Deus, a gente sabe a resposta, mas eu quero ver a resposta de quem entende, né? Cultura é poder? Então, polêmica, hein? Polêmica. Eu penso que o poder também é muito relativo. Ah, legal. Porque o poder para um difere do poder para o outro, né? O poder é relativo, assim como a aquisição do conhecimento também é relativo. O conhecimento é relativo. Então, quando a gente fala de cultura, eu estou falando de uma agregação a longo prazo e que pode ser determinada de acordo com o aspecto social em que aquela pessoa está inserida. Sim. Então, é poder? Depende, né? Porque se a gente for observar, a cultura ela é um instrumento de acesso que cada um pode construir.
E só vai ser poder se esse alguém conseguir identificar isso como um fator crucial onde está. Entendi. Pro bem ou pro mal, né? Tomara que e aí a gente pode citar Foucault, a gente pode citar Bakhtin, a gente pode citar eu ia falar agora que a gente ia deixar a cadeira aqui pro Manuel se tremer, que uma hora agora a gente já ia falar uns 7 autores diferentes para falar, então é bom você falar. Se a gente for observar, né, a microfísica do poder, né, a gente vai observar que existem culturas, né, são os nossos nichos, as nossas bolhas, Bakhtin com o poder da linguagem, porque quem fala, né, quem tem o poder da oratória pode não ter conhecimento, mas seduz, né? Então, a gente vai observar vários teóricos, né, que vão assim, nossa, dentro do campo da linguística, quando a gente fala do processo semiótico, do processo de construção do pensamento, você fala, nossa, meu Deus, não sabia que era tudo isso. E aí a gente vai eu falo assim, se embebedando aí dessas fontes que são riquíssimas também. Isso é legal. É legal que você estava falando naquela hora, foi uma hora que você comentou da sala de aula, né, dessa coisa do professor que detém o poder. E eu fico imaginando muito, e nós somos 4 professores, né? Como que mudou essa cultura dentro de sala de aula. Porque, por exemplo, mudou para o aluno, porque ele não é tão passivo mais, igual ele era. E aí eu até queria que você me falasse, Joana, você que está lá no ensino fundamental, é assim também lá com as crianças, adolescentes ou não? Lá ainda continua essa coisa essa cultura do professor só passar, o aluno já chega mais assim? Eu acredito que tudo depende do professor. Porque se o professor abre um leque de possibilidades, né, e quando a gente trabalha com essa possibilidade sendo trabalhada de uma forma livre, sem a questão da punição, não falo o contrário que eu penso, dá pra gente conhecer os pensamentos, os posicionamentos. Legal. E eu sempre coloco, gente, discordar não tem problema nenhum. Quem pensa diferente de mim não é meu inimigo. É aquele que pensa diferente. Tá precisando, né? Isso certo. Aí, né? Sim, né? muito. E nós temos... A divergência, né? É rica. E nós temos a dificuldade de nos posicionarmos. Por quê? Porque lá, pequenininho, alguém falou assim, olha, não discorda não, que você tem que provar o contrário. Né? E para provar, você tem que pensar, você tem que trabalhar em prol disso. Então, às vezes, quando a pessoa fala assim, eu quero me posicionar, o ato de não querer me posicionar, mas só falar que não concorda, não é um posicionamento. Né? Eu acho que quando você se posiciona, você tem que falar, olha, eu penso assim, por causa disso, de acordo com isso. Isso, para mim, tem uma relevância. E ensinar essas pessoas a pensarem também a desconstruir as paredes da sala de aula, que não pode ser somente aquelas físicas. Tem que ser a sala de aula a todo momento, porque você ensina a todo momento. E eu falo muito, né? A língua portuguesa, a linguagem em si, você levantou, você fala bom dia. Você levantou, você fala oi. Você se comunicou. Isso. Então, às vezes não precisa nem falar, já está comunicando. Exatamente, a gente não precisa da fala. Você olhou, já não está querendo levantar, já é uma linguagem. Então, às vezes a pessoa só fica ali fixada num contexto de sala de aula, né? Gramática, que é muito importante. Total. Mas, porque depende, né, muito do nosso aparato aí, dentro da gramática em si, mas... a comunicação ela não pode ser vazia. Sim. Só com uma Mas porque eu comecei a jogar isso. Não, é porque eu queria chegar no ponto seguinte, porque culturalmente mudou para o aluno, mas mudou para o professor também. Hoje em dia, essa coisa do que o Bob estava comentando, do aluno ser mais ativo, né, dele chegar com conhecimento. Hoje um professor, por exemplo, que tinha antigamente, que ele pegava ali antigamente eram os livros, né? Mas um professor hoje, por exemplo, ele não pode pegar uma aula e fazer ela com as primeiras páginas do Google lá, por exemplo. Porque o aluno vai pesquisar e ele vai ver tudo. Então, assim, culturalmente hoje eu vejo que mudou muito a sala de aula. O professor ele não precisa ser esse cara detentor do poder de chegar e passar tudo, nem deve ser. E ele precisa levar em conta a cultura e a identidade de cada aluno. Né? Porque é nessa troca que o Bob estava falando, que o cara chega... E aí ele vai trazer isso de volta. E quando você consegue trabalhar o seu conteúdo, você tem que ensinar lá o inglês, o espanhol, o instrumental. Se você consegue colocar no dia a dia, eu sei que é muito tópico de cada um, porque é muito complexo, né? Você pega uma sala lá de fusão que tem 90 alunos. 90 alunos. Você não vai conseguir falar com cada um. Mas você tentar fazer uma aula... Se adaptar, né? Que ela converse com a cultura das pessoas que estão ali, porque querendo ou não...
tem uma cultura que pelo menos todo mundo tá... Essa daí, tá igual, junto. eu falo, quando eu vou comentar de processo de formação de palavras, expressões populares, meu Deus, o que cada um fala é assim, Uma festa, né? teve uma pessoa que perguntou assim, professor, o que é CAD? CAD, todo mundo fala CAD. E aí eu falei, CAD é um lado coloquial, né, porque não entra na norma culta e tal. Aí eu falei assim, mas o que é CAD pra você? E todo mundo riu. Aí eu perguntei e tal. Aí ela falou pra mim, todo mundo na minha casa, minha mãe fala assim, CAD batata. Meu pai fala, CAD você, CAD isso. E aí eu entendi que é a mesma coisa de falar assim, cadê ou o que é, né? Então, são expressões populares que para alguns podem ser, né, ter um valor pejorativo, para outros pode ser um tipo de informação que não deixa de ter também o seu valor. Sim. E aí você chega numa sala de aula dessa, o professor faz uma zoeira com isso. Pois tá batendo direto naquele aluno. Né? Então, Isso eu brinco com eles porque quando eu vou explicar alguma coisa que depende de uma palavra que pode ser difícil, né? Aí eu falo assim, gente, como é que? Todo mundo fala como é que. Adorei. Então, porque isso aproxima. E o professor, ele tem que saber, eu falo assim, a gente tem que entender para quem estamos falando. Sim. Então, porque Primordial, é primordial. né? Porque às vezes eu quero chegar lá e vou dar uma aula brilhante, vou falar de todos os teóricos, Não vai de uma chegar em forma... ninguém. Aí o menino vai falar, nossa, que aula linda, mas vai chegar em casa e vai chorar, porque não Esquece. entendeu nada. Esquece tudo. Mas eu prefiro aproximar, né, Totalmente. e colocar aquilo ali na vida, igual às vezes eu utilizo alguns contos, que a pessoa vai olhar para si e falar, gente, eu já comportei como aquela pessoa. Isso é massa. Então, acho que esse é o divisor. E se eu Aham. chegar lá com muita história gramatical, que é lindo, mas depende do momento em que aquela pessoa está inserida. Sim. Né? E aí eu acho que a gente aqui resumiu um conceito que todo mundo já encheu o saco com ele, que é o tal da metodologia ativa, né? É você chegar num ponto que você consegue transformar o seu conteúdo de uma forma que o aluno, trazendo tudo que ele tem, cultural, de identidade, ele consiga participar dele. Sim, Simples. agora, às vezes, assim, de uma forma muito prática e contextual. Sim. Sem, às vezes, ele ter até acesso à questão de mídias. Porque, às vezes, até a mídia para essa pessoa é difícil. E é diferente dos Diferente. outros. Aham. Porque, às vezes, você encontra um menino que ele não tem noção nem o que é um enter. Aham. Tem isso, a gente sabe, mesmo que a gente entenda que o acesso hoje, né, ele está diferente de há muito tempo, mas temos pessoas que não têm computador. Sim. Aí, entrando nesse viés aí do Enter, por exemplo, aí eu vou puxar a sardinha Sim, né, já com até inglês, sei. né, gente? Sua? Porque, por exemplo, para um falante de inglês, um teclado é a coisa mais fácil que tem, porque é o Enter, entrar, delete, Sim. que é deletar, page up, page down, né? Page up significa a página acima, a página abaixo. É por isso que a gente tem que falar o inglês. Né? Aham. Sim. Inglês é uma língua que, antigamente, quando eu entrei, minha mãe, não, você vai entrar na aula de inglês porque inglês é, assim, urgente. Né? Ou seja, 20 anos depois, 20, né? Não é mais de 20, 30 anos depois. É mais urgente ainda, é por isso que o conhecimento, tanto de português quanto de uma língua estrangeira, no caso o inglês, dada a sua predominância no mundo hoje, né? Sim. É muito importante, porque você Eu acho que vê toda um teclado, ciência, né? Toda sabe, ciência. Você sabe... A né, minha, assim, a minha ficha caiu muito com isso, porque eu já dei aula, minha primeira vez que eu dei aula foi na Microlins, lá em Baixo Mandu. Eu dava aula de cursos técnicos rápidos, assim. E aí o dono lá falou assim, pra você ver como é que é, assiste uma aula da informática básica. E aí eu fui e fiquei lá na sala com um cara 4 horas ensinando a fazer nova pasta, aí renomear a pasta, tipo assim, mexer no mouse. Sim. Aí eu falei, caramba, bicho, como que a gente sabe um monte de coisa que a gente aprendeu e tem gente que não tem noção a possibilidade de aprender, tem E que no alguém que Brasil, tem que ensinar. E aqui é uma parcela imensa da sociedade. Pois né? E aí você chega numa sala de aula que você já chega tacando tudo, sem saber quem tá do outro lado ali, não dá. Verdade. Eu acho que mudou muito a cultura de sala de aula por causa Verdade. disso. Com Eu acho que você certeza. precisa E entender. acompanhar, né, o aluno. Acompanhar e fazer com que ele mesmo se sinta ali protagonista. Para ele falar, não, realmente eu tô dando conta de fazer. Exatamente.
Porque eu falo assim, não é passar a mão, gente, não é considerar aquele negócio do aluno falar, considera, tem uma raiva dessa palavra, considera, gente, eu falo, Falta a vida... 10 pontos, considera. Considera, professor, eu não gosto de considerar, por quê? Porque a vida não considera. É verdade. Não é sendo carrasca nem nada, mas a gente tem que mostrar que a escola, né, para os anos iniciais ali, é o primeiro espaço social. Se eu falo com ele que considera, daqui a pouco ele tá adepto das corrupções passivas, das pequenas corrupções. Sim. Então, eu tô considerando a vida toda, né? Então, um momento, alguém que em algum momento ele não o considerar, ele vai sentir uma diferença. Então, assim, quando a gente trata disso de uma forma mais séria, mas também capacitando esse aluno para um processo de inserção para que ele se sinta realmente agente, isso faz total diferença. Você dá o subsídio para ele entender, estou fazendo meu aprendizado. É a formação, né? A formação. Sem ter medo também, uma coisa que eu gosto sempre de falar, aproveitando, sem também o professor ter o medo, né? O professor não pode ter medo de dar o zero. Porque, na verdade, nem é o professor que dá o zero. É o aluno que se dá. Tirou. Agora, é igual zero. é igual quando eu entro em algumas salas daqui, eles falam assim, professor, eu falei, gente, eu não tenho medo de dar zero, de pontuar zero. Aí os meninos falam assim, professor, é verdade, porque eu já vivi isso. Porque eu prefiro... Por que o zero? O zero, ele é um resultado também, só que não é um resultado esperado. Mas ele faz parte do processo? Faz parte do processo. Então, eu não posso... Né? Pra começar. Exatamente. O ruim é se fosse um -1, -2. Estaria me devendo. Então, a questão, eu falo que muitas vezes, quando eu trabalho com textos, então, tem a questão do plágio, né? O menino pegou, igual eu já tive com um aluno de 9º ano. O menino tem o quê? 13, 14 anos. E eu vi num texto dele, é um trem tão óbvio, que um menino falando assim, quebra de expectativa. Eu falei, gente, essa fala não é dele. Busquei, Ainda mais quando você conhece ainda fulano. Não, ali, minha filha, a gente vai na raiz. Aí eu olhei e falei assim, aqui, fulano, você que escreveu isso? Foi, professor, eu que escrevi. Aí eu falei, nossa, você tá famoso, porque eu acabei de ver seu texto na internet. Então, o seu texto é tão importante, você é tão importante que você tá aí. Já tá na rede. Então eu falo, não, pode sair do 9º ano, meu filho, vai rompendo em fé. E ele lembrou os tempos de Odonto, foi na raiz, né? Foi na raiz. Ai, gente, não, bem saudáveis e limpos. Aí se tem uma coisa que o Bob é especialista, é em piada. Ruim. Ai, meu Deus. Ruim. E demorou, né, Bob? O Ale acabou de falar 56 minutos que você demorou pra fazer uma piada. Tava difícil, o papo tava bom. Nossa, tava sério. Tava bom. Mas é legal a gente perceber como cultura tá em tudo, né? E aí vocês criam... certeza. Acho que o programa foi muito bem acertado, que vocês pensaram. Não, eu acredito assim, idealizado pela professora Alessandra, eu acho que a gente embarca, né? Porque professor, gente, é um bicho que consegue... Gente, eu, pelo menos... É só me chamar que eu Não, eu embarco também. na viagem, Eu já tô com roupa de rir. Me chama, já tô indo. Inventa um negócio, já pode me chamar. Porque eu acho que essa versatilidade, né, de estar aqui, por exemplo, hoje, estar na TV, estar na sala de aula, estar na reitoria, estar em qualquer lugar. Bom, na né? sala de... Ajuda muito, Isso ajuda é muito. o diferencial. Né? E isso faz, né? É como se, na verdade, constrói a gente um pouquinho a cada dia. Demais. Né? Eu acho que essa construção que, para mim, é maravilhosa. Gratificante. Academia, né? Academia é isso. Né? É verdade. É isso. Mas essa academia que eu gosto. Eu não gosto da academia física. E é bom deixar claro, gente, que a academia que a gente se refere a esse momento de conhecimento, né? Essa troca, Bob, eu esse só lugar. fiquei com uma dúvida, você falou esse negócio de radical, de juntar as palavras aí. Quando eu falo silenciador, silenciador, já percebeu? Silenciador. Tá vendo, Gustavo? O cara veio com um monte de cultura aqui, eu mando um ventilador. Ventilador, tá vendo? Com o calor, né? Jesus. Gente. Deixa eu ver aqui, ó. E antes da gente terminar, o link do programa Prosa Cultural vai estar aqui na descrição aí embaixo. Por favor. Tem quantos já? Vocês sabem me dizer? Não, aqui de cor, não sei. Não são 8. muito. Os 8 já tem? Já tem mais. Bacana. Por aí. Tem mais? Tem a participação, é claro, dos nossos alunos que comentam, Que que falam legal. que gostam, que falam que não gostam, que falam que esse que é o momento mesmo. Não tem É a eu troca. falei que não aceito comentário de gostei. Você tem que discordar, você tem que falar, Joana, não gostei da sua fala, ou então, Joana, bacana, entrosou, teve uma conexão. Isso é massa. Eu acho que isso é bacana discordar, né? Não precisa brigar, Isso mas mesmo. discordar é vital, é saudável. E aí a gente percebe quanto tempo a gente perdeu na pandemia, né? Porque, igual vocês têm agora, o 10, vamos dizer, programas, é porque a gente voltou há pouco tempo a conseguir fazer. Mesma coisa da gente, a gente tá aí com
Se eu não me engano, esse é o 15º, 16º É. Elipse que a gente está fazendo. A E aí, se a gente gente tivesse na pandemia, que a gente já está com esse projeto há muito tempo, Tempão. a gente teria conseguido fazer muito mais. Mas estamos retomando, né? Aos poucos e vamos conseguindo fazer. Com certeza. E onde que a galera acha vocês, além do Prosa Cultural? Fala aí as redes sociais de vocês. Já deixa aí pra galera seguir. Eu tô no Facebook como Larissa Leite, né? facebook.com/Larissa Leite LOL. E no Instagram também, @Larissa Leite LOL. É, o Já meu, tem, né? Sim. Eu também sigo. o meu é só no Instagram. Tem lá no Face, gente, mas eu nem acesso. Então, assim, joana.paula.399. Legal. Eu tenho o Twitter também, mas eu não sou muito ativa no Twitter. Eu sou mais uma telespec do Twitter. TikTok, né? TikTok. Não, Dancinhas no TikTok, TikTok. não. O Bob tem TikTok. Qual que é, Bob? Fala Não, pro não pessoal. tenho. Mas é meu Twitter. Eu sei. É twitter.com/Larissa Leite LOL. O Twitter você tem que estar com a cabeça muito boa para estar lá, mas precisamos fazer um outro programa para falar sobre ele. Pra falar porque- das redes. falar Redes das redes. midiáticas. Isso é bom. Vamos juntar. Pode chamar a gente, que a gente vem. Legal, massa. Obrigado, viu, Eu meninos? amo o Twitter, porque é o Twitter que avisa que o WhatsApp baixou, caiu. Não, o Twitter é para informação rápida, é muito bom. É legal, é legal. É bom não ler os comentários, né? Porque se você lê as respostas, que é o problema. Bob, mais algum recadinho antes da gente partir? Somente. A rede social do Bob tá aparecendo aí embaixo. Por favor, Fala seu Medium, cara, que você nunca fala pra galera que tem seus Não sei, textos meu- lá. mas fica na minha bio, né? Na bio do Instagram Do tem. Instagram. É porque realmente eu não tenho decorado. Assim. É um nome meio esquisito, né? O Bob escreve uns textos no Olha. Medium, que é muito Sim, legal. só- Muito e- bom. Poesia, né? Só Poesia, Olha, poesias, isso. Olha! O Bob é artista, né, gente? E Artista. excelente fotógrafo. Oh, Que tá. isso, tá vendo? Ai. Mas amador, né? Só O de... Instagram dele é contemplativo. Mas é amador, porque você ama o que você faz. É, isso Eu ia falar que você é amador, mas amador é Então tá sacanagem. bom, fechou, porque estamos numa mesa de vencedores. Só Com certeza. Então tá aparecendo aí a rede social do Bob, a minha também. Siga a gente lá, que a gente Que, sempre tá gente? falando sobre o Elipse, quando que tem. E a galera do Spotify, que a gente sempre esquece de falar. Se você estiver nos ouvindo aí, sinta-se abraçado Galera do também, áudio. que a gente sempre lembra de você. certeza, Tá? E com se quiser ver esses rostos lindos que estão aqui, por favor. youtube.com/Univale TV. Show. Valeu, gente. Obrigado por vocês Muito terem massa. aceito o convite Muito e até a obrigada próxima. também. Até a próxima. A honra Valeu. é toda nossa, né? Foi super proveitoso. Foi massa. E muito obrigada. Valeu. Tchauzinho, gente. Até o próximo, Elipse. Tchau, gente. Valeu. Valeu.